principal tema que nós vamos abrir o programa de hoje. Põe o touch aqui na tela, Sam, para a gente poder debater sobre essa questão. O que está acontecendo aqui? Isso é um simulado de um sequestro na cidade de Campinas. Isso aconteceu nessa terça-feira e a gente vai falar sobre isso, né? Nós temos essa imagem, essa imagem do Will, inclusive, que estava lá junto com a Polícia Militar para falar sobre essa simulação. Qual que é a importância dessa simulação? Né? O nível de importância disso. A gente vê tantos casos, por exemplo, de sequestro, tanto no estado de São Paulo, quanto no Brasil inteiro, aqui no interior não é diferente. E a polícia, automaticamente, com a bandidagem crescendo e também se automatizando, a polícia também tem novas estratégias de treinamento. E é o que está acontecendo aqui nessas imagens feitas pelo Will, que estava lá por parte da Polícia Militar. E obviamente que nós vamos tratar aqui sobre este assunto. Pode rodar a imagem do Paulo Bernardino na tela aqui da Rede Família de televisão, porque no começo dessa terça-feira teve essa simulação desse sequestro numa chácara localizada numa área de terras do aeroporto Viracopos, a cidade de Campinas, que fica basicamente na divisa da cidade de Indaiatuba, também no bairro Alvétia. Pelo menos 12 viaturas, o Águia da Polícia Militar também participou desse treinamento e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Família de televisão, nos estúdios aqui do Tá No Ar Campinas, o capitão, Roio, do 47º Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade. E é claro que nós queremos, primeiramente, capitão, desejar a você uma ótima tarde e muito obrigado, pela companhia e pela disponibilidade em atender a nossa reportagem também, capitão. Boa tarde para você também, Júlio. É um prazer para a gente estar falando não só com você e a sua equipe, mas com toda a população de Campinas e região. Legal. Ô Alex, pode rodar a imagem na tela aqui com relação ao simulado que acabou acontecendo? Olha só, imagens do Paulo Bernardino, que também marcou presença lá para acompanhar essa movimentação. Capitão, o que a gente quer saber é o seguinte, porque qual que é a importância, o nível de importância dessas simulações por parte da Polícia Militar, Porque a gente vê tantos casos ultimamente de sequestros crescendo e vocês também vão se atualizando com relação a essa prática, Sim. Na verdade, a principal finalidade é propiciar um ambiente de treinamento para o nosso policial, Para que depois ele consiga fazer um atendimento mais eficaz e com uma qualidade melhor para a população aí de Campinas e região. Então, hoje se tratou do quê? De uma simulação de uma ocorrência de roubo com retenção de vítima, que vem acontecendo muito, principalmente depois com a vinda do Pix, Então o pessoal acaba sequestrando para exigir da família, fazer essas movimentações financeiras. E aí a gente quis reproduzir o mais próximo da realidade para que os policiais sentissem, tivessem essa experiência, em ocorrer de uma situação real, eles tivessem uma condição melhor do que de fazer esse atendimento, além de ser mais rápido, mais eficaz aí, que tenha o menor dano possível para a sociedade. Qual que é o principal objetivo, que a gente pode observar a movimentação, policiais em conjunto, tem toda uma estratégia envolvida. Queria que o senhor comentasse sobre essa estratégia envolvida nessa simulação, qual que foi a simulação, o principal objetivo dessa simulação? Então, como eu falei, propiciar esse ambiente de treinamento para o nosso policial. Então, como é que é feita essa simulação? Os policiais não sabiam do que estava acontecendo, foi um dia normal. Essa equipe que treinou era a equipe que estava de serviço no dia. Então, no meio do serviço, foi passado essa ocorrência para eles. Então, eles chegaram no local sem conhecer o local, sem conhecer a ocorrência como se tratava, da forma que ocorreria numa situação real mesmo, E isso a gente consegue transmitir essa experiência e esse treinamento, capacitando ainda mais nossos policiais. Isso é uma série de treinamentos que vão ocorrer, isso por determinação até do nosso comandante do Policiamento do Interior 2 aqui, o Coronel Augusto, com essa iniciativa que, na minha visão, é de grande valia para o treinamento e qualificação dos nossos profissionais. Perfeito. Olha, a gente pode observar a importância do policial não saber de como funciona a área, tudo é para ficar o mais real possível, Quanto tempo que durou a simulação, capitão? A simulação deve ter durado por volta do começo ao fim, 1h30, Na verdade, assim, a simulação ela acaba demorando um pouco até mais do que uma situação real, porque a gente tem que ter todos os cuidados de segurança, Como é uma situação fictícia, a gente não pode o risco tem que ser zero para que não tenha um acidente durante o treinamento. Então, por que a gente refuta isso como importante? Dele não saber o que está acontecendo e passar por esse treinamento? Porque uma coisa é você agir no momento normal,
Outra coisa é você agir sob estresse, seja físico ou psicológico. Então esse estresse físico e psicológico, ele influencia na conduta e na forma de atuação do policial. Quando a gente reproduz isso próximo da realidade, a gente consegue chegar bem próximo ao que aconteceria numa situação real. Graças a Deus a gente vê que o rendimento, o trabalho que eles fizeram nesse simulado foram fantásticos, assim. Legal. O Alex, por gentileza, coloca o touch na tela novamente para a gente poder colocar as imagens aéreas por parte do Will também. Olha só, a gente percebe, né, só paralisando a imagem, que é uma área bastante fechada, uma área de mata. Tem essa casa, não sei se é uma casa abandonada ou não. Abandonada. Mas por que foi escolhida a área de mata, por exemplo? Normalmente é o local que os criminosos normalmente escolhem para levar as vítimas? Não, Júlio, na verdade não tem essa regra, né? A área de mata foi escolhida na verdade, essa ocorrência ela começou na Miguel Melhado, que é uma área que a gente tem um problema crônico aí, até por conta da configuração, como que eu posso falar, de território lá, né? Que na verdade eu costumo falar que a Miguel Melhado ela é uma rodovia, porém com característica de avenida. Ela não tem toda a estrutura de uma avenida, mas ela tem o quê? A característica da avenida, ela é usada como avenida. Então isso facilita a ação dos criminosos, né? E por que a gente escolheu o desfecho aí numa área um pouco mais fechada? Até para que a gente pudesse integrar o apoio do Águia. Então a gente tem, a Polícia Militar, graças a Deus, ela possui diversas formas de policiamento, e uma delas é o policiamento aéreo, que participou inclusive aí desse simulado e pôde observar a situação lá de cima, indicando aos policiais onde estariam os possíveis criminosos. Eu queria que o senhor comentasse essa cena aqui, capitão, porque é o seguinte, o que está acontecendo neste exato momento? Vamos dar um play aqui, porque a gente vê também policiais neste exato momento, ó, perfilados, com o escudo, arma de grosso calibre, em busca da vítima, em busca também de possivelmente que os criminosos estejam ali. Sim. Na verdade, assim, quando a gente trata desse tipo de ocorrência, o principal objetivo é o quê? A vida da vítima. Isso daí é o que mais importa pra gente. A gente quer tirar ela com vida e integridade física, além do menor dano psicológico possível para essa vítima, né? Depois é óbvio que, como objetivo secundário, a gente tem a prisão do criminoso para fazer valer a justiça brasileira. Perfeito. Capitão, aí a partir deste exato momento, achou a vítima ou iniciou um sequestro, qual o primeiro procedimento por parte da Polícia Militar? O que vocês fazem primeiro a partir do momento que você sabe que tem uma vítima lá dentro do veículo, que ele está sequestrado, que é um sequestro relâmpago e vocês precisam agir? Como eu falei, né? O primeiro procedimento, o primeiro objetivo é a integridade física e a vida daquela pessoa, né? Então, no primeiro momento é o que? Adotado todas as cautelas possíveis para que o criminoso ele gere o menor dano possível para aquela vítima e ela possa retornar para sua família. A gente sabe que quando a vítima passa por isso já causa um desgaste psicológico e dependendo é uma situação que ela vai levar para a vida inteira. Não é uma situação fácil, não só para ela, mas para a família inteira, né? Então a polícia ela tem como obrigação tentar minimizar isso para que aquela vítima sofra o mínimo possível e consiga retornar às suas atividades, tanto física como psicológica, normais aí no dia seguinte, né? Perfeito. De modo geral, como é que o senhor pode avaliar esse treinamento? Qual o modo de avaliação por parte da Polícia Militar que tem de um treinamento como esse? O que, por exemplo, o senhor como capitão avalia do desempenho de cada policial? Não, é importantíssimo, né? Ali a gente consegue detectar o que pode ser melhorado, o que funciona, o que não funciona. Então, da mesma forma que toda empresa passa os seus funcionários por um treinamento, a Polícia Militar ela também tem um dos pilares nossos é o treinamento, né? Não só o equipamento, mas principalmente o nosso homem, que deve ser valorizado, porque o equipamento sozinho ele não vai atuar, né? Não adianta eu ter o melhor armamento, a melhor viatura, se eu não tiver um homem qualificado. E hoje a polícia ela foca bastante, e esse é um dos objetivos aí do nosso comandante do policiamento do interior. Maravilha. Tem outros simulados, a previsão aí por parte da Polícia Militar? Não, isso é só o primeiro, né? Isso é só o primeiro de uma série que deve ocorrer. Como eu falei, assim, o foco no treinamento pra gente é de fundamental importância. E assim a gente consegue atingir um serviço de cada vez mais qualificado para a população campineira e região, né? Perfeito, capitão. Eu queria agradecer a presença aqui nos estúdios da Rede Família de Televisão. E é claro, né? O senhor está sempre bem-vindo, convidado aqui à nossa programação. Eu que agradeço e que fique aí
um abraço, né, para toda a população de Campinas, que podem contar com a gente, com a Polícia Militar, que nós vamos estar atuando de forma a trazer essa sensação de segurança cada vez maior aí para a nossa região.